galera, se você quer ter mais clientes, se você quer aumentar o faturamento da tua clínica, se liga nessas 3 dicas que eu vou te dar hoje, agora. A grande sacada das empresas hoje não é mais você vender para várias pessoas, você simplesmente ter mais clientes, você atrair clientes, captar clientes e tal. A grande sacada aqui é você vender mais para o mesmo cliente. É muito mais barato você vender, você atrair aquela pessoa que já está com você, você fazer esse cara retornar, fazer esse cara virar recorrente no teu negócio, do que você atrair novos clientes. Ponto. Você vai precisar fazer campanhas de marketing, você vai precisar investir em uma série de coisas para você atrair a atenção de outras pessoas. Quando você olha para os clientes que você já tem, para a tua base, você faz essas pessoas retornarem cada vez mais no teu negócio, você faz essas pessoas gastarem mais na tua clínica, no teu hospital, a rentabilidade de tudo isso é muito maior. E eu vou te dar aqui 3 dicas para você conseguir fidelizar o teu cliente, para você conseguir que ele volte sempre a te procurar, que ele volte sempre a ser atendido na tua clínica, no teu hospital e que ele sempre lembre de você. Qual que é o segredo? Quando você entender esse segredo aqui, você vai entender, você vai ficar mais claro para você porque que talvez você está com pouco cliente, porque talvez que os seus clientes não fidelizam, porque que você não consegue, sabe, pegar aquele cliente e passar com ele. Eu tenho colegas veterinários que às vezes, tipo assim, eu conversando com elas falam assim, pô, eu atendo esse cachorro aí tem 20 anos. Eu falo, caraca, meu, tipo assim, começou a atender o animal quando era filhotinho e aí atende o animal até o fim da vida. Então, se você quer saber qual é o segredo, eu vou te contar agora. O primeiro nível, a primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa que você precisa resolver do teu cliente é a necessidade dele, tá? Então essa pessoa, ela tem uma necessidade. Você tem várias necessidades. As necessidades, elas são básicas, são necessidades fisiológicas, por exemplo, você precisa comer. Tá? Você precisa se alimentar, você precisa disso. As necessidades, algumas pessoas falam criar necessidade. A gente não cria necessidades, as necessidades elas já existem. Você pode criar um desejo, pode criar outras coisas, mas as necessidades a gente não cria. Necessidades são coisas básicas. E aí, falando no nosso caso, o que é a necessidade do cliente quando ele te busca? Ele precisa de um serviço veterinário. Ele precisa que você cure o animal dele, ele precisa que você opere o animal dele, ele precisa que você vacine o animal dele. Isso é o básico, isso é a necessidade dele. Quando você fica nesse primeiro degrau aqui, você não fez mais do que a tua obrigação. E as pessoas elas focam muito aqui em resolver a necessidade do teu cliente. Resolver a necessidade do teu cliente está intimamente relacionado com a sua capacidade técnica. Com quão bom veterinário você é. E isso é simplesmente a tua obrigação. Muitos veterinários falam para mim, não, mas eu tenho que ser bom tecnicamente. Sim, você tem que ser bom tecnicamente, você tem que ser bom no que você faz, você tem que se especializar no que você faz. Mas se você ficar simplesmente aqui, meu querido, você não vai subir para um próximo nível. Por quê? Porque você pode até salvar a vida daquele animal, você pode até curar aquele animal, você pode até fazer aquela vacina, dar aquele atendimento, mas o cliente pode sair dali falando mal de você. Por uma série de outras coisas, ou por alguma outra coisa que aconteceu ali, aquele cliente nunca mais vai voltar. Sabe por quê? Porque existe um segundo passo, existe um degrau acima, que é o degrau da expectativa. Você precisa entender qual é a expectativa do teu cliente, atender a expectativa do cliente, superar a expectativa do teu cliente, e nos nossos casos, às vezes, a gente precisa frustrar a expectativa do cliente. Aí você vai ter que ter muito jeitinho para poder conversar com ele e explicar para ele. Quando esse cara, ele fala assim, eu vou no veterinário, quando ele busca, por algum problema ele busca um veterinário, ele vai lá na caixinha do cérebro dele, nas caixinhas lá de todas as experiências que ele já teve com um médico veterinário, e ele vai buscar. E essas experiências podem criar nele uma expectativa positiva ou ruim. Então, se ele morava em uma outra cidade, ele foi numa clínica que era maravilhosa, ele vai associar aquilo com você. E ele vai chegar no teu hospital, na tua clínica, ele vai chegar no teu atendimento esperando receber o mesmo atendimento que ele tinha antes. Ele já tem uma expectativa, ele sabe como é um atendimento veterinário, ele vai buscar todas essas experiências que ele teve e isso vai gerar uma expectativa nele. E aí muitas vezes o cliente chega para você e ele quer que você resolva o problema dele, a necessidade dele, que você salve o animal dele. Só que às vezes o animal dele tem uma doença terminal, tem uma doença que não tem cura e você vai precisar frustrar a expectativa dessa pessoa. Como que você faz? Você precisa estar preparado, se comunicar muito bem, entender sobre pessoas e aí você vai conseguir atingir um próximo nível, que é o nível da expectativa. E para fechar, o último nível aqui, ó,
é o nível do desejo. É aqui que você fideliza os teus clientes. É aqui que você atinge o coração dos seus clientes. Porque se você só resolve o problema dele, ele vai encontrar milhares e milhares de veterinários que são tão bons quanto você, que também resolvem o problema dele. Se você entende a expectativa dele, você já está um patamar acima. Agora, se você entende qual é o desejo desse cara, aí você atingiu o coração dele. Qual que é o teu desejo? Às vezes nem você sabe qual é o desejo, aquilo que você procura. Você precisa conhecer muito bem o teu cliente para entender qual é o desejo dele. Como assim, Gustavo? Poxa, talvez o desejo dele é ele ter um lugar para estacionar quando ele chega na tua clínica. Isso é inconsciente. Talvez o desejo dele é poder ter um cafezinho quentinho ali para ele poder tomar enquanto ele espera a tua consulta. Talvez o desejo seja ter uma cadeira confortável para sentar. O desejo ser um cheiro gostoso na clínica, não é aquele lugar que fede xixi, que fede urina, que fede cocô, que fede sangue. São coisas pequenas que vão ter um alto impacto no poder de decisão do teu cliente, ele voltar no teu negócio, ele aceitar fazer qualquer procedimento com você. Então percebam esses 3 níveis aqui, necessidade, expectativa e desejo. Talvez você não está conseguindo fidelizar clientes, você não está conseguindo reter clientes, você não está conseguindo vender mais para esse cliente, porque você está aqui, você só atinge a necessidade. Você não descobriu quem é teu cliente, quais são os desejos dele, o que ele quer, o que ele gosta. Se você quer descobrir como fazer para entender os desejos, assiste e volta aí atrás uns vídeos que eu falei sobre persona. Você precisa entender quem é a persona, quais são os desejos da tua persona. Espero que isso daqui ajude você a faturar mais, a ganhar mais e a ter clientes mais fiéis no teu negócio. Um grande beijo, um grande abraço. Se faz sentido para você, compartilha com o máximo de pessoas aí. Tamo junto, #MudaVet.